Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente está aqui para dar continuidade para o nosso projeto Lendo Clarice e hoje a gente fala desse livro maravilhoso que é Água Viva. Água Viva é um livro curtíssimo, mas um livro muito importante na história da Clarice Lispector, porque é o livro em que ela amadurece ou que ela avança numa perspectiva de construir obras extremamente introspectivas. A gente vai falar dessa sequência, desse amadurecimento da Clarice artista, da Clarice escritora, e sem dúvida Água Viva é um dos livros essenciais dela para ler nesse sentido. Se você tem interesse em saber sobre os temas centrais da Clarice, em saber qual é o estilo da Clarice, sem dúvida eu indico Água Viva, porque é o livro em que ela leva os seus temas, a sua forma, ainda que seja uma forma um pouco com um desejo de escape de uma formalidade. Ainda assim eu indico Água Viva porque é um dos livros essenciais para conhecer sobre a Clarice escritora de modo bem geral aí. Para quem está chegando por aqui agora, esse livro faz parte, a discussão desse livro faz parte de um projeto Lendo Clarice que se adiou por mais tempo aí do que eu gostaria, mas que a gente já está quase finalizando. Hoje a gente discute Água Viva e aí o próximo é o próximo livro da sequência é Um Sopro de Vida e por último A Hora da Estrela, mas que na verdade a gente já discutiu aqui. A Hora da Estrela foi o primeiro livro que eu conversei aqui no canal, é o livro que inaugura aí o Trama Literária e eu tenho pensado muito se eu releio e gravo um novo vídeo, se eu faço uma nova discussão. Eu queria muito reler porque A Hora da Estrela é um livro maravilhoso. Mas enfim, tô em dúvida aí. O que é que vocês acham? Me conta aí o que vocês acham, se a gente faz uma nova discussão ou se a gente encerra mesmo com Um Sopro de Vida. Bom, vamos lá. Água Viva foi publicado então em 1973 e já faz parte aí das últimas obras da Clarice Lispector. A primeira que ela publicou foi Perto do Coração Selvagem em 1944. Então a gente tem aí um tempo bom entre a sua primeira obra e as suas últimas obras, até porque depois de Água Viva, ela vai publicar em 1977 Um Sopro de Vida e ela também publica A Hora da Estrela, então ela já está chegando ao final aí das suas últimas obras publicadas, que ela começou em 1944. Antes da gente começar a discussão de Água Viva, eu queria falar um pouquinho das próximas leituras que vão acontecer aqui no canal. O próximo livro que eu tô querendo ler e pôr para resenha é esse aqui, do Vladimir Nabokov, Lolita, deve sair daqui uns 2 ou 3 vídeos por aí, mas tá na fila aí pra gente ler. Mas um outro projeto que eu quero muito fazer e que aí não é literatura, enfim, são livros de filosofia, é a discussão de história da sexualidade do Foucault. Eu quero pegar provavelmente os primeiros capítulos do livro 1, que é quando ele vai introduzir temas relacionados à questão da história da sexualidade, e a razão da discussão do Michel Foucault é justamente porque tem muito a ver com o desenvolvimento de algumas perspectivas feministas, inclusive de muitas perspectivas feministas que se desenvolvem aqui no Brasil, então acho essencial a gente voltar aí para a leitura do Foucault. É um livro que eu já li, né? Eu já li o livro 1, não cheguei a finalizar o livro 3, mas essa leitura de a história da sexualidade é uma coisa que eu quero retomar para a gente discutir junto, assim. Então, se você também tem interesse em conhecer um pouquinho mais da obra do Michel Foucault, acompanha aí, ou lá no Instagram, também Trama Literária. Provavelmente eu faço live desses livros aqui, porque é mais fácil pra gente interagir, enfim, conversar sobre os nossos temas. Então bora lá falar de Água Viva, da Clarice Lispector, publicado em 1974. E ele vem numa sequência de obras extremamente introspectivas que acho que tem 3 livros que vão poder marcar isso muito bem. Primeiro, a primeira, né, que é Perto do Coração Selvagem. Depois a gente vai ter A Maçã no Escuro e agora com Água Viva. Se você pegar os 3 para ler na sequência, você vai conseguir perceber bem como ela vai amadurecendo no sentido de tornar a sua obra um lugar extremamente introspectivo. Em alguns momentos eu tenho a impressão que ela não tá escrevendo para ninguém, assim, que ela tá escrevendo para si própria, meio que como um diário mesmo. Eu não sei quem tem mania ou quem tem costume de escrever e aquelas coisas parece que fazem sentido só pra gente, assim. E em alguns momentos de Água Viva dá pra sentir isso numa perspectiva de parece uma coisa tão introspectiva, tão dela, tão a ver com ela e com a história dela. E aqui da Clarice mesmo, não tô nem falando dessa distância escritor-personagem. Dá a impressão que ela tá falando tão dela que em alguns momentos parece que o leitor tá ali meio que de intrometido justamente por causa desse nível de introspecção que ela vai chegando. Mas
Mas isso, ao mesmo tempo que parece muito por acaso, também a gente sabe que não é. É uma técnica, né? A gente tá falando de técnica, a gente tá falando de desejo aí, de tentar se desprender de normas, se desprender de gênero literário, se desprender de um estilo facilmente captável ou facilmente percebível. A gente vai notando, a gente vai percebendo que isso aqui faz parte do desejo da Clarice mesmo, de deixar a palavra dela tão visível e tão perceptível, que vai estar além da coisa da estrutura textual, da estrutura literária, enfim. Acho que esse desejo máximo aí de introspecção é uma coisa que vai chegando no máximo com essa obra da Clarice Lispector, assim como outros temas, que é a questão da liberdade, que é esse espaço que ela vai buscando, que ao mesmo tempo que ela deseja tanto chegar, ao mesmo tempo a gente vai percebendo que é um espaço muito solitário e muito doloroso por vezes, porque se perceber livre é se perceber justamente distante e longe de regras impostas pelas outras pessoas, e isso consequentemente afasta o sujeito das outras pessoas, dos grupos sociais, enfim. Acho que esses são os temas centrais que a gente vai percebendo por aqui. Esse aspecto da introspecção, esse aspecto da liberdade, esse desejo de autoconhecimento, né? Acho que falar de liberdade em Clarice Lispector é necessariamente falar num desejo supremo e primordial aí de autoconhecimento. É como se você só se tornasse livre, como se você só fosse se tornar livre quando você estiver profundamente disposto ou disposta a se autoconhecer com todas as suas partes boas, com todas as suas partes horríveis, mas que necessariamente te conduz para um lugar aí de autoconhecimento, e esse lugar de autoconhecimento te conduz para a liberdade, que por sua vez te conduz para talvez ser um pouco diferente ou à parte do mundo, justamente porque as outras pessoas não estão no mesmo espaço que você. Tem uma outra coisa que a Água Viva também vai se fazendo perceber muito, é uma outra coisa que eu vi já em outros escritores, como Wisława Szymborska, que é não tenho ideia se é dessa forma que pronuncia, mas é uma poeta que eu gosto bastante, vocês devem conhecer também, ela ficou bem famosa nos últimos 2 anos, e o Manuel de Barros, que também tem poemas que vão remeter o leitor para esse espaço de buscar chegar num lugar antes do significado da palavra, sabe? O Manuel de Barros fala muito isso, de encontrar a palavra, de buscar a palavra antes dela ser prenhe de significado, antes dessa palavra já ter um sentido todo delimitado por outras pessoas. Então o Manuel de Barros e a Clarice também vai fazer isso, de buscar desse desejo de onde é que eu encontro, qual que é o primeiro sentido dessa palavra, onde que eu vou, para onde que eu tenho que ir antes dessa palavra ser carregada de significado. Isso não é por acaso, isso tem muito a ver com o desejo de construir um pensamento moderno, né, que vem justamente dessa tentativa e desse desejo dentro da literatura de se afastar de normas, de se afastar de regras e de tentar identificar mesmo o que a palavra do escritor pode significar para além do que as outras palavras já disseram, para além do que as outras palavras já significaram. E é sempre interessante a gente ler obras nesse estilo, porque tem isso que a gente percebe muito na Clarice Lispector. Ao mesmo tempo que o texto ele vai parecendo, talvez para um leitor mais desatento, completamente desprendido de sentido ou de norma e de regra, a gente vai percebendo conforme a gente vai estudando e conforme a gente vai lendo, que na verdade dá muito trabalho fazer uma obra que pareça extremamente desprendida de qualquer regra, de qualquer norma, mas que na verdade tem a ver com um trabalho profundamente avançado e com a linguagem, com a poesia, com todo um ritmo do texto aí que precisa ser feito e que precisa ser lapidado para não parecer que seja uma coisa meio que feita de qualquer jeito. Tem uma metáfora sobre isso que ela vai colocar bem no comecinho, que ela vai dizer o seguinte: ela fala porque ninguém me prende mais, então ela vai falar desse desejo de construção de um pensamento extremamente livre, e logo na sequência ela vai falar assim: continuo com capacidade de raciocínio, já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio, mas agora quero o plasma, quero me alimentar diretamente da placenta. Tenho um pouco de medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é desconhecido. O próximo instante é feito por mim ou se faz sozinho? Então ela vai discutir muito isso, assim, de que quando você tá se percebendo como um sujeito preso a regras e preso a limitações e normas impostas pelas outras pessoas, teu caminho é razoavelmente mais tranquilo de construir, justamente porque já tá pronto ali, você só tem que seguir. Você tem que construir uma família da maneira que mandaram você construir uma família, você tem que ter um emprego da forma como mandaram você ter um emprego, você tem que, se você é escritor, você tem que escrever de acordo com as regras que você tem da escrita, mas quando você decide romper com tudo
isso, quem é que faz? Como se faz esse caminho? Ele se faz sozinho? São os outros que fazem? Como é que funciona? Então ela vai falar disso, assim, ao mesmo tempo que esse é um lugar profundamente tentador, porque parece uma entrada nova aí para um... Tem inclusive um livro que ela fala uma frase muito parecida com essa. Parece a entrada nova para o desconhecido, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque o que você encontra do outro lado? Nunca se sabe, e é justamente sobre isso que essas 3 obras, deixa eu lembrar, Perto do Coração Selvagem, A Maçã no Escuro e agora Água Viva vão fazer aí numa sequência que acompanha o amadurecimento da Clarice, tá? E aí, depois que eu busco a minha liberdade, quando eu chego no outro lugar, o que eu encontro? Eu gosto do que eu encontro, eu não gosto do que eu encontro, e como é que se faz? Como é que se atravessa esse caminho? Sou eu? Vai se construindo sozinho? Vai se construindo automaticamente? Então tudo isso são coisas, são aspectos que a Clarice vai discutindo aqui em Perto do Coração Selvagem. E é quando ela fala aí, quando ela traz essa metáfora da escrita de quero me alimentar diretamente da placenta, justamente nesse lugar em que a palavra está nascendo aí, né? Agora a gente já usa palavras carregadas de significado, as palavras que a gente usa no nosso dia a dia, as palavras que os escritores vão usar já estão carregadas de significado. E tanto a Clarice, por causa de toda essa influência moderna na obra dela, tanto a Clarice quanto o Manuel de Barros vão falar justamente disso aí, de buscar uma palavra que ainda não esteja carregada de sentido. Dessa palavra que já vem poluída de tantos significados e que permite pouco espaço para invenção. Tem outras 2 ideias que eu gosto muito nessa obra também, que é a ideia de que em alguns momentos a Clarice vai inserindo algumas metalinguagens no sentido de mostrar, de tentar identificar ou de tentar comprovar para o leitor, vamos dizer assim, que essa é uma história sem história, como se fosse um romance sem romance. É uma história sem história porque não tem narrativa, a gente não vai percebendo uma sequência narrativa. Então isso aconteceu, depois aconteceu isso, e agora a gente já vai imaginando que talvez aconteça isso lá adiante. Então é uma narrativa sem narrativa, mas não deixa de ser uma narrativa porque tem uma história sendo contada, ainda que seja uma história desse sujeito, dessa protagonista que está aqui dentro do livro. Então a gente tem uma história sem história, da mesma maneira que a gente vai percebendo uma série de metáforas em relação a estar viva. E aí dá muita impressão que a Clarice está escrevendo sozinha mesmo, no sentido de que ela repete várias vezes a ideia de que ela tá viva. Então eu tô aqui, eu tô viva, eu tô escrevendo, eu tô fazendo. Então sempre que ela vai repetindo isso, dá a impressão assim de para quem que ela tá dizendo isso mesmo? É pro leitor? É para ela? É a personagem que tá escrevendo para ela própria, assim, que tá dizendo para ela própria, que tá precisando comprovar essa existência aí de um ser humano que tá vivo ali, contando essa história sem história, esse romance sem romance. Mas a gente tem muito isso, assim, dessa metáfora de que, dessa ideia de que buscar uma liberdade é entender que essa liberdade precisa ser buscada porque a gente, ou pelo menos a protagonista, tá viva aqui na história, e que estar viva é necessariamente precisar buscar se conhecer, se autoconhecer e conhecer de fato quais são os nossos desejos e os nossos desejos primordiais. Quais são os nossos desejos antes da gente saber quais desejos a gente deve desejar. Então a gente está pensando nesse mundo que já vem cheio de regras e cheio de normas, e que a gente vai seguindo essas regras e essas normas, mas que quando a gente busca a origem, quando a gente busca chegar na origem dessa palavra, a gente vai tentando talvez entender qual que é a origem dos nossos desejos e dos nossos próprios desejos. Também temos uma série de metáforas em relação à pintura, né, gente? A Clarice também era pintora, e a gente vai perceber esse cruzamento aqui. Em várias vezes ela vai dizer também que ela queria muito escrever como quem pinta, ou queria escrever como ela pinta, justamente porque quando ela vai escrevendo, quando ela vai pintando, ela se sente muito mais livre, muito mais ancestral, muito menos civilizada, e que quando ela tá escrevendo, ela não consegue se perceber da mesma maneira. Então, vários momentos ela vai dizer que queria escrever como quem pinta, porque essa Clarice que pinta consegue chegar mais rápido e talvez nesse lugar que ela tá desejando e que ela tá dizendo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês para as nossas próximas discussões literárias e também para as nossas próximas discussões filosóficas e teóricas aqui no Trama Literária. Até mais!